continuidade no grupo, não parar, né? Sim. E a gente segue aqui nessa rotina. Mãe, estudante, professora. Desse jeito. A minha também tá ali, sentadinha ali. E como tá a doutora Vikelly? Então, menina, a correria continua a mesma, né? E aí agora eu falo que a responsabilidade também aumenta. Então, A dissertação já está... A dissertação já... A tese já está disponível? eu acabei de enviar hoje para poder fazer a versão impressa. Então, Ai, assim, eu obrigada. entregando lá, aí já fica disponível, eu já disponibilizo para todo mundo. Olha que legal. Eu estou querendo acessar aí para pegar as ideias dessa tese. Porque o problema foi a questão das greves, né? E aí, como parou tudo, a gente estava sem técnico para fazer o recebimento. Mas aí, eles pegando agora semana que vem, eles já encaminham tudo para a biblioteca e aí já fica disponível. Então quer dizer que você não é da UFMG, Vicky? Não, eu sou da UFO, Que é, quer dizer, Universidade Federal Federal de Uberlândia. de Uberlândia. Isso. A UFMG é de Belo Horizonte, né? Tá certo. O grupo não tem muita gente, nós somos mais ou menos uns 10 aí para participar. Aí eu lancei o convite lá no Corpo, Sim. e aí, não sei se vão aparecer, o professor já, né, Sérgio, o professor Wagner não pode, mas foi assim mesmo para mostrar. A ideia de lançar lá o convite era para dizer que o grupo está ali, né, representado por Vikelly, que está em movimento, aí constante, representando no corpo, que o grupo não parou, né? A gente É sabe que é a verdade. demanda de vocês do doutorado, mas o grupo não parou, vocês continuam produzindo e o corpo vive, né? Continua Com vivendo. certeza. Estamos firmes. A gente só deu uma pausinha, mas logo, logo a gente está retornando, todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite, Andressa. Boa noite. Oi, Tássia. Bem-vinda. Oi, oi. Boa noite. Tássia, querida, show de bola. A Tássia aqui, Vikelly, é vai defender agora a dissertação dela de mestrado do grupo. E aí ela, nos próximos encontros, ela que vai trazer as falas, compartilhando um pouquinho da dissertação dela. E já até lançou um convite. Se de repente eu sei que a sua agenda é lotada, Legal. se de repente quiser participar de alguma reunião, a gente continua reunindo aqui quinzenalmente às terças-feiras. Ah, que bacana. Sucesso para você na sua defesa, viu? Já deu tudo certo. Obrigada. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Enfim, você quer falar com as pessoas? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Joyce, boa noite, Joyce. Ganhamos mais uma companheira do grupo de estudos. Quero estudar, pessoal. É, filha? De boa? Deixa eu mandar aqui uma mensagenzinha no grupo. Mais 5 minutinhos, Viquério? Pode ser, por mim tudo bem. Na hora que vocês quiserem, a gente inicia.
Bom, a Alicia, aproveitar aqui enquanto o pessoal não chega, né? A Alicia, ela está para defender o TCC dela no final do ano, e ela vai relacionar o tema corporeidade com teatro. Até tem umas leituras, Alicia, que eu coloquei para você, que eu uso a dissertação do Myron, porque ele fez a corporeidade relacionada ao teatro. Eu coloquei para a Alicia ler. E aí vai vir uma leitura, Alicia, de um dos integrantes do mesmo grupo de estudo da Michele. E aí, para você ver que o grupo que ela faz parte produz, estão sempre escrevendo, alguns já defenderam o mestrado, no caso da Michele, o doutorado, e eles produzem artigos relacionados ao tema. Então, esse tema que você escolheu, que é o teatro, ele já tem sido trabalhado, refletido na temática da corporeidade. Então, seu tema é super acessível, só que como ela está iniciando agora, Michele, algumas leituras são bem complexas. Essa semana a gente estava discutindo com a Alicia o texto do professor Wagner, quando ele fala da corporeidade aprendente, que é daquele livro lá, né, Corporeidade Século XXI. que ele escreve, que ele é específico ali, que ele vai trabalhar a complexidade, a motricidade humana, falando corporeidade. Então, alguns termos difíceis que a Alice estava comentando com a gente. Por exemplo, ela perguntou como é que, quando ele escreve, quando o Sr. Wagner diz assim, habitar, coabitar os objetos, o que quer dizer isso? E ali o nosso professor orientador, que é o professor Ergos Couto, que é o líder desse grupo, ele pôde contribuir, eu pude contribuir com ela, dizendo que a corporeidade é isso, coabitar, é quando esse objeto tem aquele sentido, um significado pessoal para cada pessoa. Aí eu dei o exemplo de uma cadeira, ela pode trazer inúmeros significados para alguém quando você pensa em cadeira, porque você teve uma experiência vivida singular com aquela cadeira, por exemplo. O professor Ergos deu o exemplo do celular. Hoje em dia o celular acaba sendo algo essencial da vida do ser humano. Uma extensão, né? Uma extensão. Ou mesmo as redes sociais, que acabam sendo também essa extensão do ser humano. Não conseguimos viver sem, praticamente. Isso acaba fazendo parte da nossa corporeidade. É verdade. Atual. Então, tem sido bem legal as discussões com a Alicia. A Andressa, que está aqui, você já deve conhecer, ela participava das reuniões no corpo com a gente. A gente está até, se não me engano, o Ergos também está no grupo de professores. A gente vai fazer, a professora Petrúcia, né? Ela está organizando um livro que é como se fosse um livro é um dicionário, né? Que a gente fala sobre os termos que Merleau-Ponty utiliza para poder facilitar esse entendimento dentro da ideia da fenomenologia. Então, aí a gente escreveu cada autor um capítulo para poder tentar facilitar o entendimento das pessoas dentro dessa ideia de corporeidade, dentro da teoria da corporeidade. E aí eu e o Wagner, a gente escreveu sobre a motricidade humana. Então, são todos temas para todos eles, tanto teatro, né, quanto para quem está em outras áreas da educação, que eu acho que facilitam muito a compreensão dessa questão do que é a corporeidade. Então, em breve aí deve estar chegando para todo mundo também. Que legal. Acho que o Suegos até mencionou para a gente dessa produção, que ele realmente está ali diretamente falando com a professora Petrúcia Nóbrega, nesse grupo que ele faz parte, tem sido bem legal. Não sei se ele vai grupo que ela coordena,
como ele também é bem atarefado, eu não sei se ele vai conseguir participar com a gente hoje, que sou Ergos, mas ele que é o nosso líder aqui do grupo, é o que tem estudado a fenomenologia, a corporeidade aqui na Amazônia, então ele é o carro-chefe, né? Então, Sim. as pesquisas dele é que têm dado pontapé da corporeidade aqui na Amazônia, que Legal. iniciaram. Isso é muito importante, porque eu falo que quanto mais acho que a gente tiver publicações e o entendimento de que é uma base necessária para que todos possam estudar, independente se está dentro da educação física, né, porque ela permeia todos os campos de atuação. É fundamental para que as pessoas possam ter menos preconceitos, porque os preconceitos são realmente né, de não entendimento do que é a base da fenomenologia. Pra você ter uma ideia, a gente, no começo do ano passado, aqui em Uberlândia, num curso que tem mais de 30 anos, a gente defendeu o primeiro TCC na área de educação física, que era da base da fenomenologia, que foi eu que orientei, e aí eu e o professor Wagner, do Rafael, que é do No Corpo também. Então, assim, é muito arcaico ainda alguns lugares, né? E lidarem só com uma base epistemológica, só com uma linha de pensamento, né? Sendo que, na verdade, isso daí deveria ser oferecido de maneira ampla e depois cada um segue aquela que mais contempla aquilo que você acredita que seja melhor seguir. Então, assim, vocês já estão bem à frente aí, diversas outras regiões do país nesse sentido do estudo da fenomenologia. Isso é muito bom. É isso aí. Bem-vindos os demais que chegaram a essa sala online aqui. Bem-vindos a todos e a todas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Nesse diálogo aqui com a doutora Vikelly, que é da Universidade Federal de Uberaba, que está aqui conosco. A gente vai ter um diálogo bem legal já. Só aguardando só mais um minutinho para a gente começar aqui esse diálogo bem legal entre nós. Bem, pessoal, então nós já estamos aí em 19h40, né, para poder... O tempo da doutora Vikelly é precioso também, e aí a gente vai, então, dar início, tá bom? Esse grupo aqui é denominado GEP Corpama, tá? Para todos vocês que estão aqui conosco, nossos visitantes também assistindo. O GEP Corpama, ele é um grupo de estudo da UFOPA, aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui em Santarém, Pará. Esse grupo nosso, ele estuda a questão da corporeidade, as manifestações da corporeidade no espaço de educação formal e não formal aqui na Amazônia. Então, a gente estuda a corporeidade, como algumas pesquisas nossas já foram relacionadas, por exemplo, à corporeidade do jogador de futebol aqui em Santarém, lá do Clube do São Francisco, por exemplo. Nós também já estudamos a corporeidade das professoras do Planalto. Atualmente, nós estamos estudando a corporeidade autista, de alunos autistas, as práticas pedagógicas das professoras que atendem o atendimento educacional especializado. Então, esses são alguns exemplos de como o GEP Corpama tem atuado. E a gente lança esse convite para todos vocês que estão aqui conosco, se desejarem participar. São reuniões quinzenais e esse semestre estamos fazendo online, possibilitando a maior participação de pessoas conosco. Mas quando é presencial, a gente se reúne ali no laboratório de pedagogia, ali na UFOPA, próximo ao Patifão ali da UFOPA. Então, também, caso você deseje participar, entrar, a gente tem um grupo específico no WhatsApp, que a gente lança ali as informações. Nós vamos ter uma reunião presencial que vai acontecer agora mês que vem, que vai ser a apresentação de uma dissertação de mestrado, e aí a gente pode fazer nossas contribuições para a pesquisa em andamento do membro desse grupo, da integrante deste grupo, e assim colaborar com o desenvolvimento das pesquisas acerca da corporeidade aqui na Amazônia. E hoje a gente conta com a participação especial da doutora Vikelly, que é da Universidade Federal de Uberlândia. E a Vikelly, ela defendeu recentemente a sua tese de doutorado, e ela vai compartilhar conosco uma das coisas que ela usou na tese dela para pesquisas qualitativas, que é um tipo de análise de dados que pode contribuir muito com o pesquisador. Então, eu acredito que todos nós aqui somos pesquisadores, ou pelo menos desejamos ser,
quem está aqui na sala, ingressou, tem o desejo de pesquisar ou está envolvido no âmbito educacional e tem inquietações e busca reflexões, escrever acerca disso. Então, de alguma maneira, eu creio que o diálogo hoje vai ajudar você e assim nós desejamos contribuir com aquilo que você está produzindo ou vivendo no âmbito acadêmico, no âmbito educacional. E agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Viquélia, a doutora Viquélia, para ela compartilhar então conosco um pouquinho dessas suas percepções, dessa maneira de análise de dados, enfim, tudo aquilo que ela trouxer para a gente também está aberto aqui para as contribuições, os apontamentos dela. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar no chat, que a gente depois compartilha com ela para fazer as inferências ali ao final das falas dela. Ou mesmo a gente pode abrir ao final um diálogo para você abrir o seu microfone e conversar com a gente, se houver alguma dúvida ali acerca do assunto que vai ser falado aqui, tá bom? Então, professora Viquélia, a palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigada em nome aqui da UFOPA, em nome do professor Ergos, o líder do grupo, e em nome dos integrantes do nosso grupo GEP Corpama e dos demais que estão nos acompanhando aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite da Fran, né? Que a gente está sempre juntas no Corpo, que é o grupo de estudos que a gente faz parte, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Corporeidade e Pedagogia do Movimento, coordenado pelo professor Wagner Duey Moreira e a professora Regina Simões. Então, para nós é sempre um prazer muito grande, né, de estar junto a outros grupos, falando um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente tenta fazer, né, dentro do mundo acadêmico aí, que é falar de fenomenologia, e a gente fica muito feliz com todos esses convites e com a vista que a fenomenologia tem em diversas regiões do nosso país, né, então, quando a Fran e o professor Sérgio trazem algumas questões relacionadas às pesquisas que são desenvolvidas nessa região aí, a gente fica muito feliz em saber que são frutos cada vez mais vindouros para o meio acadêmico e necessários, né? Eu estava até comentando com a Franciele, antes da gente iniciar, o quanto algumas regiões aqui para sul, sudeste, aqui mais especificamente sudeste, às vezes ainda tem um certo preconceito em estudar dentro da base da fenomenologia. Então, quanto mais a gente tiver estudos para mostrar que é uma base necessária para o entendimento, principalmente do humano, a gente sempre fica muito feliz de ver essas pesquisas sendo desenvolvidas. E aí, eu vou compartilhar aqui, e eu quero que vocês me falem se fica bom para vocês verem do jeito que eu vou colocar. Que eu gosto de compartilhar e projetar, mas eu também gosto de ver a carinha de todo mundo, mas nem sempre fica muito legal, fica bom de ver. Dá para todo mundo ver? Tranquilo? Não tá pequenininho, não? Aqui está ótimo. Então tá bom. Então vou deixar assim. Se vocês acharem que não fica legal, é só vocês me falarem que aí eu fecho a telinha aqui que eu tô vendo vocês também, que facilita às vezes para visualização. Então, só brevemente falando um pouquinho das instituições às quais eu estou vinculada, né? Então, eu sou professora do Colégio de Aplicação, Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, que é um dos 17 colégios de aplicação, né, que existem no país, vinculados diretamente às universidades. Então, nós somos laboratórios das universidades, né, para desenvolvimento de estudos, pesquisas e as diversas fases de formação dos cursos das universidades. Então, pouca gente também, às vezes, conhece esses colégios. E é importante a gente também dar visibilidade para isso, né, porque eles precisam ser mais usados, inclusive, para o desenvolvimento dos estudos e pesquisas ainda na formação inicial. E é o que a gente visa e tenta fazer. Eu fiz o meu mestrado na área de Educação Física na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e depois eu fiz o doutorado em Educação pela mesma universidade, né? Então, hoje, ainda estou vinculada ao programa de pós-graduação aqui da UFTM, e sou membro participante do NuCorpo, que é o núcleo, né, que todos vocês, inclusive, estão convidados a participar das nossas reuniões. A gente deu uma pausa nesse início de ano,
porque a maioria dos membros que coordenavam estavam ou em fase de defesa ou de qualificação das suas pesquisas de doutorado. Então, a gente deu uma pausa, mas logo a gente vai voltar a tentar desenvolver os encontros, que também são online. Então, logo que a gente organizar o cronograma, eu envio para a Fran, e aí eu peço para ela também divulgar entre vocês, e vocês têm todas as portas abertas para poder participar conosco. E a pesquisa que eu desenvolvi esse ano foi defendida no dia 5 de março, né, sob orientação do professor Wagner, foi com relação a corpo e corporeidade nas aulas de educação física escolar, o que é, como é e o que precisa mudar. Só que a Fran pediu para eu vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre o software que eu utilizei para poder ajudar, né, na interpretação das informações e dados da minha pesquisa, que foi o Iramutec. Então, assim, primeira coisa que eu queria dialogar aqui com vocês é que o meu intuito não é ensinar vocês a utilizar o software, até porque ele é muito complexo no sentido de eu tentar trazer aqui só o que eu usei e ele tem muito mais coisas para serem desenvolvidas. E existem inúmeros tutoriais que a gente encontra na internet, em que as pessoas que realmente aprofundaram no software, eles explicam passo a passo, que foi inclusive muitos dos que eu utilizei para minha pesquisa, para entender melhor como o Iramutec funciona e como que ele pode ser utilizado em pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas. Mas eu vou tentar trazer algumas dicasinhas aqui que eu acho que elas são fundamentais para aqueles que têm interesse em talvez utilizar esse software possa ter mais facilidade no acesso a ele, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Iramutec, ele é um software para análise de pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas. E por ser um software, ele também se baseia em desenvolvimento de análise baseado na racionalidade que são as estatísticas. Então, acho que a primeira coisa interessante da gente poder entender. Só que ele tem diferentes formas de apresentação desses dados que, na verdade, facilitam o entendimento para as pesquisas qualitativas. Então, por isso que ele é um software mais utilizado para pessoas que fazem pesquisas qualitativas do que talvez aqueles que fazem as pesquisas quantitativas, né? Porque ele não se baseia não necessariamente na apresentação por meio de estatística numérica. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Quando a gente abre o programa, né, quando vocês tiverem interesse em, às vezes, fazer a instalação e um download, uma coisa que vocês precisam saber é que ele precisa ter instalado previamente um programa que a gente fala que é uma ancoragem desse software, que é o programa R, que quando vocês abrem o link de acesso do Iramutec, que ele é um programa francês, lá vai ter todas as orientações para vocês entenderem como que tem que instalar esse R, porque sem esse R o Iramutec ele não funciona. Então, não é um software tão fácil assim de ser desenvolvido, porque primeiro ele precisa desses outros pré-requisitos para poder rodar no seu computador, porque senão ele faz o que a gente chama de bug, né? Ele não funciona ou ele não roda os dados que a gente coloca nele para desenvolver. Então, a primeira coisa que a maioria de vocês que tiver o interesse depois em usar o Iramutec é baixar o R. E esse R, é importante que vocês olhem nos tutoriais que são desenvolvidos, e aqui eu vou falar qual que eu usei, ele não necessariamente tem que ser o R mais atual, porque o que acontece? O R vai atualizando, mas o Iramutec não necessariamente acompanha essa atualização. Então, o que eles recomendam? Que você sempre utilize o R em que foi testado o Iramutec, em que ele desenvolveu bem e rodou bem os dados a serem utilizados. Então, o que eu usei para a minha pesquisa, que foi no ano passado, foi o R 4.1.3, que ele rodou bem o Iramutec, a versão mais atual do Iramutec, e ele não deu o problema de bugagem, né? Que outros que já têm lá disponíveis, infelizmente, não conseguiram rodar o software do Iramutec. Então, é a primeira dica que eu já falo para vocês, né? Não pensem que o mais atual necessariamente vai rodar melhor. Às vezes, ele nem vai rodar o Iramutec. Depois que vocês baixarem o R, aí sim vocês vão conseguir baixar e fazer o download do Iramutec. Então, acho que a primeira coisa interessante da gente entender, né, porque tem muita gente que acha que às vezes é só entrar no link de download do Iramutec e instalar no computador, e não é tão simples assim. Eles vão indicar
Inclusive, depois que você baixar os dois, você tem que salvar os dois sempre numa mesma pasta, para que ele não possa ficar procurando pastas no seu computador e pode causar, inclusive, né, a falha na análise dos dados. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, em qualquer tutorial de instalação do Iramutec, vocês vão encontrar os professores ou os técnicos que trabalham com esse software explicando muito bem e passo a passo como que vocês têm que fazer, né? Eu vou procurar não me detalhar muito nisso, porque como é uma coisa que demanda muito tempo e talvez eu só aqui falando não adiantaria, porque a gente precisa, é o que a gente chama também dentro, né, da base da fenomenologia, colocar um pouquinho a mão na massa para entender e experienciar o que a gente está falando. Então, qualquer tutorial que vocês baixem relacionado à instalação e download do Iramutec, eles vão explicar tudo isso para vocês, tá? O que eu vou explicar para vocês são coisas mais práticas depois que vocês tiverem o programa instalado no computador. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como organizar os dados, né? Então, quando a gente abre o programa, a tela inicial dele é essa daqui que eu estou projetando para vocês verem, né? Ele vai abrir a versão dele e ele vai abrir todos os iconezinhos em cima que vocês vão poder utilizar para poder inserir os dados no computador. Mas como que eu insiro os dados, né? É só eu compilar ou eu organizar e jogar aqui? Não. E essas algumas dicas que eu vou passar para vocês. Então, quando vocês baixam ele vai abrir aquela primeira tela e vocês precisam inserir nele o que a gente chama de corpus textual, né? Que é a organização ou a descrição dos dados que vocês organizaram, ou informações que vocês organizaram para serem analisadas pelo programa. E aí, esse corpus textual, ele precisa ser organizado da seguinte maneira, aí aqui é a maneira mais fácil, existem outras, mas essa é uma das mais fáceis de fazer com que o programa consiga ler o documento que você vai inserir para ser analisado. Então, a primeira coisa é vocês colocarem a organização dos documentos, né, se forem entrevistas separadas, que vocês quiserem analisar separadamente, vocês vão colocar elas organizadas dessa forma. A Fran mandou para vocês um link que eu pedi para vocês responderem de uma pergunta, que é como se fosse o testezinho que a gente vai fazer aqui, para vocês terem essa ideia. Então, eu organizei as respostas de vocês depois num documento do Word, só que a gente tem que nomear ele especificamente para o Iramutec reconhecer. E como que a gente nomeia, né? A gente nomeia ele dentro do arquivo, né, as informações de cada resposta, aqui no caso que eu vou falar, a partir dessa sequência, que são 4 asteriscos, seguido de espaço, mais um asterisco, o nome que você quiser dar, underline e o número que vai orientar, né, a sequência de divisão que o Iramutec vai registrar, que vai acontecer das análises. Então, é mais ou menos isso daqui que eu coloquei como imagem, né? Então, a gente tem uma resposta, ele tem sempre essa sequência de 4 asteriscos, espaço, próximo asterisco, eu coloquei GE de grupo de estudos, underline, resposta 1. A mesma coisa depois para a resposta 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Depois que vocês fizerem essa organização, vocês precisam pegar esse arquivo, fazer Ctrl+C nele e jogar no bloco de notas do computador. Ah, mas por que isso, né? Porque o Iramutec, ele não consegue abrir o Word como arquivo, ele consegue abrir outros tipos de formato, né? A gente tem até registros das pessoas que publicam sobre os tutoriais do Iramutec, que o Open, ele consegue abrir, mas não necessariamente ele roda bem, mas uma maneira fácil de fazer com que ele leia os seus dados é você jogando no bloco de notas do computador. Então, abrir o bloco de notas, você vai pegar todas aquelas informações que você digitou e vai jogar direto lá. Você também já pode fazer direto, né, no bloco de notas. Eu gosto de fazer num outro tipo de versão, porque geralmente a gente também não consegue abrir o bloco de notas em todos os lugares, e aí o Word ele se torna mais acessível nesse sentido. E aí, por que isso? Porque o sistema que o bloco de notas é salvo é um sistema que é específico que o Iramutec tem na listagem que ele consegue ler. Então, por isso que a gente precisa seguir esses 2 procedimentos, né? Fiz o documento no Word, eu vou abrir o bloco de notas e fazer a cópia desses dados lá no bloco de notas. Então, vai ficar desse jeito aqui que vocês viram, né? Não é um padrão de formatação que a gente já está acostumado, ele é até um padrão mais limpo de formatação, né? Em que, na verdade, não existe formatação específica, mas é o formato que o Iramutec vai conseguir ler. Feito isso, eu sempre coloco no nome dos arquivos, né, corpus textual,
né, para indicar que aquele lá é o documento que vai ser aberto no programa. E aí sim, eu vou naquela tela que eu mostrei anteriormente aqui para vocês, e aí eu vou clicar em arquivo e pedir para abrir, né, um textual corpus, que é isso que a gente acabou de fazer, né? Então, quando eu peço para abrir, ele automaticamente vai gerar essa página aqui, que é a de leitura do programa, tá? Eu vou tentar fazer aqui rapidinho, que eu acho que facilita para vocês verem. O que vocês acham? Acho que dá certo, né? Porque aí acho que vai... Aí vocês só precisam me falar se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho, tá? Deixa eu abrir o programa aqui. Vocês estão conseguindo ver a página? Acho que você tirou para carregar novamente, né? Vamos ver se ele Saiu vai pegar. Agora, vocês estão conseguindo ver? Ok. Sim? Carregou agora. Então, agora que eu estou no meu programa, que está no meu computador. Então, depois de fazer toda aquela parte que eu falei para vocês, que é construir o arquivo que vai ser lido pelo Iramutec, a gente vem em arquivo, abrir um corpus textual. Então, quando eu clico, ele já vai geralmente na página em que eu acessei e criei. Então, aqui, vocês estão vendo, ó, corpus textual, grupo de estudos, né? Eu vou clicar nele e vou pedir para abrir. Aí, tem algumas sequências que são bem específicas, né? O que a gente tem que prestar bastante atenção, porque senão não vai dar certo. Primeira coisa, quando a gente vem aqui definir caracteres, a gente tem que ir para o último caractere, que é do UTF-8 SIG, All Languages, tá? Então, essa é a melhor versão para conseguir ler. Oi. Eu acho que esses próximos não estão aparecendo. Então na tela do programa Iramutec. Eu acho que ele não vai conseguir, Fran, ler, então, instantâneo. Porque ele ficou só na primeira página, não foi? Isso. Aparece aqui à esquerda, textual, corpus e matriz. Só da primeira. Deixa eu ver se ele abre. Deixa eu tentar aqui. Mas eu acho que ele não vai abrir. É porque como é ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui, ele não carrega em tempo real a informação. Vamos fazer assim, eu vou tentando explicar para vocês com base nisso que eu estou falando aqui. Então, o que vai acontecer? Vai abrir uma janela para vocês em que vocês vão ter que definir alguns caracteres. E aí, lembra que eu falei que o bloco de notas é o único que o programa consegue ler? Por quê? Porque é o sistema específico que o Iramutec faz a descrição, né, dos dados. E aí vai aparecer lá, definir caracteres, logo na primeira página que quando você pedir para abrir o programa. E aí você tem que ir na última função, que é o UTF-8 SIG, que vai ser o código que ele vai pedir, que é sempre o último. Então, vocês vão clicar na abinha e ir na última referência relacionada a como que ele vai abrir o programa, tá? A leitura do arquivo de vocês. Depois, vocês têm que selecionar o idioma. Vocês sempre vão colocar no português, padrão, porque aí ele vai selecionar o tipo de dicionário que ele vai utilizar, e o restante vocês vão colocar OK. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai abrir exatamente a tela que eu estava mostrando para vocês, que é essa que eu vou jogar aqui agora de novo. Então, feito isso, né, vocês vão selecionar o idioma, o UTF-8 SIG, que é a última definição, né, do tipo de caractere. Ele vai abrir essa página aqui para vocês, que é exatamente quando ele lê, né, o corpus textual que você criou, e ele vai fazer depois o que você quer. E aí, como que é que ele vai fazer? Vai depender do que você escolhe. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse andando aqui? Sim, né? Na parte de cima do programa aqui, ele tem as opções de como você quer fazer a leitura, né, ou a padronização da análise estatística que ele vai te mostrar. Então, a gente tem aqui, né, em laranjazinho aqui, gráficos de dispersão, a gente tem estatística específica de cada grupo. Então, por exemplo, aquelas perguntas, aquelas respostas que eu coloquei, ele consegue me mostrar os dados estatísticos dos substantivos, dos nomes que são mostrados estatisticamente de cada uma das respostas em separado.
ele consegue mostrar o método de Reiner, né, que é um método linear de dispersão também, que é tudo questão muito estatística. E aí, especificamente, eu usei na minha pesquisa a análise de similitude, que é esse iconezinho aqui, que está logo do lado do Reiner, e a nuvem de palavras, que é logo o seguinte. Por que a gente utilizou esses dois meios, né, de apresentar os resultados? Porque primeiro que a gente trabalha com pesquisa fenomenológica, então a gente quer distanciar o máximo possível uma análise findada dos resultados, ou seja, que um número possa mostrar e dizer que é aquilo e ponto, né? Então, na nossa pesquisa, quando a gente parou, pensou em algum método que fosse o melhor para apresentar os resultados da nossa pesquisa, a gente queria continuar, inclusive, dando a ideia da fenomenologia, que é analisar o fenômeno de diferentes maneiras. E como que a gente iria conseguir isso? A gente pensou que talvez o desenho mostrasse isso melhor, porque o desenho, para cada um que olha para ele, o resultado ou a interpretação ela é diferente. Mesmo que eu diga para vocês que aquele desenho tem essa análise que é a que eu estou dando, né? E aí aqui a gente fala muito a análise do software, porque realmente ele faz uma análise estatística, mas a gente sempre na fenomenologia gosta de trazer a interpretação dos resultados. Então, se eu mostro um desenho para vocês e digo que para mim esse desenho tem de interpretação, cada um de vocês pode ter uma interpretação diferente, mesmo que eu traga a minha. E é isso que a gente queria trazer na nossa pesquisa, né? E o que é a análise de similitude e a nuvem de palavras? Nuvem de palavras, eu acho que todo mundo deve ter o entendimento, né? Que são aquelas figuras em que mostram diferentes palavras de diferentes tamanhos, quando a gente faz uma pesquisa com uma quantidade de pessoas relativamente alta, e aí aquela nuvem ela vai mostrar as palavras maiores de acordo com o maior número de recorrência dessas palavras. Quanto maior a palavra, é porque ela apareceu mais vezes nas falas das pessoas. Quanto menor, é porque ela teve uma recorrência menor. Por isso que a gente sempre fala, é um programa estatístico, né? E aí é interessante que se vocês tentarem fazer a análise do programa com um N muito pequeno, vocês vão ver que ele vai bugar, ele vai dar erro de interpretação. Porque como ele precisa, às vezes, de uma quantidade grande de recorrências do que ele está tentando interpretar, se a recorrência é pequena, é como se ele não conseguisse entender o que está sendo pedido. Então, eu fui tentando, inclusive, fazer isso com as respostas que vocês me mandaram, e ele conseguiu gerar nuvens de palavras a partir da terceira resposta, porque aí ela foi relativamente considerável em número de palavras para o programa conseguir fazer um desenho, né? Outros tipos de estatística ele gera, porque aí ele vai analisar só daquele fragmento em específico que você está querendo interpretar. E a análise de similitude, ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente a força com que essas palavras têm naquele texto que eu estou tentando interpretar. Então, é como se fosse uma árvore, e essa árvore, ela tem as descendências dela, e quanto mais calibrosos os troncos, é porque mais forte tem relação daqueles termos que estão sendo trabalhados. E foi justamente dessa forma que a gente apresentou o meu estudo e as respostas dos participantes, por meio de nuvem de palavras, o que aparecia mais, e por meio dessa ligação forte ou não dos termos que eles mais utilizavam nas suas falas, ou nas suas construções, ou nas suas respostas. E aí eu vou depois trazer os exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que isso significa. Então, depois que vocês jogam lá e fazem isso, né, aí vocês vão ter esses desenhos que a gente chama, né, de figuras. Eu sempre chamei de figura no meu estudo. Só que aí a gente tem que sempre se perguntar, né, por que eu vou usar um software para uma pesquisa qualitativa? Eu já entendendo isso, né, que mesmo que ele seja mais indicado para uma pesquisa qualitativa, ele se baseia em dados numéricos para poder ser feito, senão ele, às vezes, dá as falhas que eu acabei de mencionar para vocês que ele pode dar. E aí, assim, acho que a gente pode, inclusive, ir conversando um pouquinho sobre isso, né, para até não ficar tão cansativo. Alguém pode me falar por que a gente tem que utilizar um software para poder fazer uma pesquisa que é qualitativa e que não necessariamente ele vai conseguir trazer essa essência do qualitativo da análise que ele for fazer? Acho que eu posso dar um exemplo, Vikelly. Eu estava numa banca de TCC, de graduação, e estava orientando esse aluno,
E uma pessoa da banca fez o seguinte questionamento: como foi que você validou esses discursos dos seus entrevistados? E aí a gente precisou, tanto eu, né, quanto o aluno, a gente precisou dizer que foi uma análise realmente interpretativa. A gente leu, a gente se aprofundou enquanto pesquisador, foram as nossas percepções em cima daquele discurso do entrevistado. Mas aí uma pessoa da banca questionou, mas somente isso você acha que vai validar essa resposta? Então, isso me levou a esse questionamento. Olha, então, será que se pode usar um software para ajudar as pesquisas? Então, eu acho que bem aí a gente tem uma abertura para isso, né? Se podemos ou não usar um software para validar aquelas palavras que saem ali, no nosso caso aqui da fenomenologia, as unidades de significado, validar essas unidades de significado. Em outras pesquisas, a gente usa o discurso do sujeito coletivo, por exemplo, o DSC, como validar esse discurso. E aí são exemplos como esse que o software pode ser muito útil, né? Então, o que acontece, né? Essa palavra ela é muito forte dentro do meio acadêmico, né? A validação da minha pesquisa. E realmente a gente ainda fica muito preso a isso, até porque as normas e regras que a gente precisa se sujeitar para desenvolver as nossas pesquisas, elas ainda são muito baseadas, inclusive, no positivismo. Então, por isso, eu acho que a gente sempre busca, em outras bases, em outros campos de análise, aquilo que é distante, inclusive, da pesquisa qualitativa. Então, assim, se for por uma questão de validação e se na sua banca tiver, né, professores que se apeguem nisso, talvez seja importante realmente você se apoiar nessa questão de ter um software que comprove aquilo que você possa estar tentando dizer. Mas uma das coisas que eu escutei muito nesses meus 3 anos de doutorado é que a gente precisa ter menos medo de mostrar que a pesquisa qualitativa ela é uma pesquisa tão rigorosa quanto uma pesquisa quantitativa, né? Porque a gente também se apega muito à questão do software, do número para poder validar, mas a gente esquece que aquela pessoa que manipula o software, ela também pode mexer nesse software. Então, a validação, ela não se dá só pelo número. E aí, a gente já teve, né, diversas experiências com pessoas que disseram, inclusive, que para poder chegar no resultado que se espera de validação, você teve que mexer em uma coisa ou outra do software para aquele resultado dar. Isso é manipulação, né? E não necessariamente mostra o resultado que a pesquisa deveria ter. E dentro da fenomenologia a gente sempre mostra, né, o resultado que a pesquisa traz é o resultado que a pesquisa precisa ser apresentada, e não o resultado que às vezes o outro gostaria de ver daquela pesquisa. Então são questões que a gente precisa tentar começar a superar um pouco dentro do campo acadêmico, porque senão a gente sempre vai se submeter a outros campos ou bases epistêmicas para poder validar as nossas pesquisas que já têm um rigor, às vezes, muito maior do que outras pesquisas. Então, quando eu utilizei esse software, na verdade, foi para basicamente trazer essa noção que eu falei para vocês, de mostrar um desenho, e que esse desenho pudesse ter diversas outras interpretações por quem pudesse pegar o nosso estudo, né, que não só aquele que eu apresentei, o professor Wagner me ajudou a apresentar. Então, foi basicamente para isso, e não por validação. Tanto que eu utilizei um método de triangulação. O que é a triangulação? Você utiliza, no mínimo, diferentes 3 métodos para poder depois relacionar os resultados desses 3 diferentes métodos e mostrar o seu resultado. Então, se fosse por uma questão de validação, eu poderia ter feito 3 pesquisas, cada uma com um desses métodos, que seria uma pesquisa e uma forma de apresentação. E eu utilizei os 3 para mostrar o quanto a gente precisa complementar, na verdade, os resultados do que simplesmente validar. E é isso que eu quero tentar trazer um pouquinho para vocês, né, na pesquisa qualitativa. Na verdade, os métodos, eles devem servir para ajudar a gente a interpretar melhor e apresentar melhor essa interpretação para quem vai ver o nosso estudo, e não validar. Porque a pesquisa, né, o fenômeno, independente da maneira como ele é apresentado, ele já é algo a ser mostrado. Então, a gente não tem que se preocupar muito se é o software A, B ou C que está sendo utilizado para a pesquisa ter mais ou menos validade. Isso daí vai cair, vai ter peso, principalmente em bancas, que eles vão se apegar na questão da estatística. Aí sim, vocês vão se apegar na questão do número de participantes, né?
Porque para nós da pesquisa fenomenológica, se tiver um participante, a pesquisa for feita com ele, é um fenômeno que foi utilizado. Assim como se tivesse 1000, também seria. Então, não é a quantidade, não é o N que para nós vai ter a importância, mas sim a maneira como você vai se aprofundar e mergulhar na análise daquele fenômeno, né? Então, é uma coisa que eu acho que precisa começar a mudar no meio acadêmico, e principalmente quando a gente faz pesquisa fenomenológica. E é interessante porque, na minha defesa, eu tive a experiência de poder ver isso, né? Acho que a Fran estava, né, Fran? Ela viu que todos os professores da banca, eles se apegaram numa coisa que software nenhum foi capaz de mensurar, que foi a experiência deles de vivenciar um momento do curso que eu tentei levar para a banca quando eles leram o meu trabalho. E aí depois eu explico melhor para vocês. Isso software nenhum fez, mas eles falaram, todos eles, por unanimidade, que quando eles tiveram a sensação da experiência que eu levei para eles, acabou. Eles entenderam tudo que eu queria dizer. Então, percebem que a gente precisa se apegar mais e se arraigar mais na questão de como a sua base epistêmica defende o desenvolvimento de uma pesquisa, porque senão a gente sempre vai continuar sendo subpositivista, né? A gente sempre vai continuar, às vezes, tendo que ter o P menor que 0,01 ou P menor que 0,5 para poder dizer que a nossa pesquisa foi válida. E não. Eu acho que a maneira como a gente trata o nosso estudo, a rigorosidade e a seriedade, ele diz muito mais do tipo de pesquisa que você fez do que, às vezes, os números e o software que você consegue utilizar. Então, acho que a primeira questão que a gente pode tentando entender. Então, é mais ou menos isso, né, que eu tentei dizer, que os métodos de pesquisa, eles vão ser úteis para quê? Auxiliar a interpretar os fenômenos pesquisados, e aí eu sempre vou lidar com o fenômeno aqui, porque é a base que eu utilizo, né? Aqui vocês podem entender como dados, né? Como o N, eu acredito que tenha diferentes tipos de pesquisadores, ou que vocês convivam com outros, né? Para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer. Precisam ampliar as possibilidades e não restringir, né? Porque dependendo do software que você pega, às vezes você tem que eliminar parte dos seus dados para poder validar algo que você queira trazer. E, às vezes, eliminando essa parte, você está tirando a possibilidade da interpretação mais ampla do fenômeno. Então, você está meio que fragmentando ele, mostrando só uma parte que você acha que o outro vai querer ver. E facilitar o entendimento dos resultados da pesquisa. Aqui, eu tenho um exemplo de análise que o Iramutec faz. Vocês conseguem me falar que tipo de gráfico que é esse aqui? Não? A gente costuma estudar muito isso quando a gente está no início lá, que quem teve a estatística no curso, que eu falo que a gente acaba esquecendo, ainda bem que a gente esquece muita coisa que a gente acaba não usando, né? Mas às vezes a gente passa por esses entendimentos aqui, nas pós-graduações também. Mas esse daqui é um tipo de gráfico de dispersão, né? Que ele mostra a recorrência ou a quantidade de vezes que um fenômeno ele pode se repetir. E o que nada mais, nada menos esse gráfico quer dizer? Então, vamos facilitar a vida, né? Eu falo que para quem mexe com isso, bate o olho, acha maravilhoso, já entendeu. Agora, para quem não mexe, é bem esse entendimento que a gente tem, né? Que é isso, né? Não entendi nada. Então, o que ele está querendo dizer? Que nos resultados em que eu coloquei no programa, existem poucas variáveis que se repetem muito. Então, aqui, né? Uma variável se repetindo muitas vezes e muitas variáveis se repetindo unicamente. É isso que esse gráfico quer dizer. E aqui no intermediário são as medianas, né? Aquelas que são nem muitas nem poucas, que vão se repetir aí de maneira intermediária ao muito e ao pouco. É só isso que esse gráfico quer dizer. Mas é um tipo de gráfico, né, utilizado em pesquisas estatísticas para mostrar a dispersão dos dados, né, como eles acontecem. Esse aqui é um outro resultado do mesmo gráfico, só que de uma maneira diferente, é uma nuvem de palavras, né? E aí, para poder ser uma nuvem de palavras, uma coisa que a gente também precisa entender é de que maneira esse resultado que eu vou ter como demonstração dos meus resultados de pesquisa vão ajudar com que o outro entenda a minha pesquisa. Então, se eu perguntar para vocês o que essa nuvem de palavra quer dizer, o que vocês vão me falar? Nada, né?
Quando eu li ela, foi essa a interpretação que eu tive. Nada. Se me entregassem uma nuvem dessa, eu ia falar, tá, e aí? De para ser. Ou seja, né, dependendo dos resultados que você tem, dos dados que você tem, não adianta você utilizar um software, por melhor que ele seja, porque ele talvez não vá conseguir trazer para você essa facilitação que eu falei agora há pouco, que é o entendimento da sua pesquisa. E essa nuvem aqui, ela foi criada quando eu comecei a receber as primeiras respostas de vocês com relação àquela pergunta que eu fiz, né? Qual a importância da pesquisa qualitativa? Ela me deu, o software me deu essa nuvem. Aí eu falo, né? Se a gente fosse, batesse o martelo, é esse software que eu vou usar, e aí eu chegasse nesse resultado, como que a gente vai explicar isso daqui, né? Então, a gente precisa ter um entendimento de que realmente esse método que eu estou utilizando, ele complementa aquilo que eu quero fazer, que é facilitar o entendimento da minha pesquisa para todos. Então, nesse caso aqui, essa nuvem não serviria de nada, porque ela não me traz substantivos que facilitem o entendimento do que é que eu perguntei, ela não traz complemento de informações nenhumas, né? E ela traz palavras que são jogadas como se fossem ao vento, né? Que não facilitam e, na verdade, só geram lacunas em qualquer explicação que eu possa dar. E aí, para poder facilitar um pouquinho o que é que eu quero dizer para vocês, eu vou trazer um pouquinho do que foi a nossa pesquisa, né? E por que a gente utilizou essa forma de apresentação, mas por que a gente também se recorreu a outros tipos de maneira de apresentar os resultados, tá? Porque quando a gente fala em pesquisa qualitativa, a gente tem dois entendimentos, né? De quem trabalha com esse tipo de pesquisa sabe o quanto a gente rala e o quanto a gente sofre para poder interpretar os dados, e das outras pessoas que não trabalham com esse tipo de pesquisa em dizer que a gente parece que fica só rodando em círculos para apresentar o que a gente tem que apresentar. E não é bem assim, né? Na verdade, é porque é tanto dado que a gente às vezes pode apresentar, que se a gente às vezes também não se limitar um pouco ao nosso problema de pesquisa, ao norteamento que a gente precisa dar para as apresentações, realmente a gente vai só ampliando, e quando a gente vê, a gente se perde. Então, a gente precisa fazer esse entendimento. Então, o que é, né, que primeiro a gente fez questão de destacar na nossa pesquisa? A questão do objetivo e do subjetivo, né? Dentro da fenomenologia, a gente precisa entender que não há isenção de um ou detrimento do outro para a apresentação dos resultados. Os dois são necessários, tanto o aspecto objetivo quanto o aspecto subjetivo. E dentro da fenomenologia, a gente anular um é como se a gente estivesse anulando aquele que a gente defende, que é o contrário um pouco que a ciência costuma fazer, principalmente dentro do positivismo, né? Porque ela, na busca da questão das certezas, das verdades, ela acaba anulando muito o que é contrário a essa verdade que ela quer apresentar. Quando, na verdade, se a gente conseguisse conciliar melhor essas duas coisas, a gente teria pesquisas muito mais amplas e densas do que às vezes a gente encontra, inclusive, na atualidade. O que a gente vê são produções e produções sendo feitas, né? A toque de caixa, para realmente virar número, para realmente acumular currículo, e a gente vê, às vezes, a pouca profundidade que essas pesquisas atingem. E por isso que na fenomenologia, a base filosófica é fundamental, justamente para levar o pesquisador a aprofundar o conhecimento dentro dessa base de conhecimento e dentro dos estudos que procura fazer. Né? Uma análise superficial não conseguiria trazer a análise de fenômenos como a base da fenomenologia busca trazer, tá bom? Outra coisa que a gente sempre destaca é que nada pode ser visto ou é visto somente de uma maneira, né? Então, quando eu trago essa chargezinha aqui, é justamente para mostrar isso, né? Se a gente olha alguma coisa por um olhar, eu posso ver uma coisa. Por outro olhar, eu consigo já ver outra coisa diferente, que não necessariamente é contrária ao que eu estava vendo. Se eu olho por um outro terceiro olhar, eu consigo, às vezes, ver esses dois lados que eu estava vendo separadamente e consigo ampliar a ideia de fenômeno, que é o que a Charge tentou trazer, né? A primeira e a segunda maneiras de ver, elas trazem o quê, né? Visões fragmentadas e unificadas desse fenômeno. A partir do momento que eu tento ampliar e aceito que um fenômeno ele deve ser ampliado na sua maneira de ver, eu consigo ver ele de uma maneira muito diferente, né? E aí, para poder finalizar, eu acho que trazer bem a questão da subjetividade, né? O pai fala, né? Filho, antes de concluir, olhe por todos os lados.
E é bem isso que a gente precisa ver, né? Todo tipo de resultado, se a gente não tem uma amplitude de visão daquilo que se procura ver, a gente está vendo só o olhar que o outro trouxe, tá? Peraí só um pouquinho, deixa eu beber água, porque senão eu vou começar a engasgar aqui. Então, vamos lá. Aí, a fenomenologia vai trazer o quê, né? Abordar o fenômeno, tentando descrevê-lo e procurando captar essa essência, né? E é justamente o que a gente tentou fazer a todo tempo. Qual que era a essência do que estava sendo apresentado? Então, o que a gente desenvolveu, né? Como eu falei para vocês, eu utilizei um método de triangulação de dados, que foi triangular dados e triangular métodos. E quais foram os dados que eu triangulei? Os discursos dos participantes, orais e escritos, então foram diferentes tipos de discursos, as ações que eles desenvolviam durante um curso, que a gente deu um curso de formação, e os materiais que eles produziram nessa formação. Então, os dados triangulados foram esses. E qual que foi a triangulação metodológica, né? Primeiro, a gente trabalhou com tipos de documentos, né, que eles foram capazes de produzir, com a questão do próprio humano, as ações que eles desenvolviam ali, né? As técnicas, que foram diferentes também, a gente usou questionário, rodas de conversa, e os métodos qualitativos, que aí a gente usou a unidade de significado, as nuvens de palavras e a análise de similitude. Então, apesar de a gente ter usado um mesmo software, quando ele apresenta diferentes maneiras de apresentar esses resultados, são métodos diferentes de apresentar. Então, a gente também considera como 2 métodos diferentes, apesar deles terem sido produzidos pelo mesmo software. E aí vocês vão ver por que é diferente. E aí, o que a gente fez, né? A gente desenvolveu um curso de formação para professores e a gente tentou trazer as respostas relacionadas ao quê? Que é corpo e corporeidade para eles, e como foi e o que foi participar do curso. E aí muita gente até falou, né, a pergunta que vocês fizeram tá errada, né, que é corpo, né, ficou faltando um O, não. E isso daqui é uma coisa que desde o mestrado eu aprendi e que realmente, depois que eu passei a orientar por essa vertente, fez muita diferença. Quando a gente já faz a pergunta induzindo o outro a ter que dar uma resposta, e quando a gente coloca um artigo o ali, a gente induz a pessoa a querer achar que tem que ter um resultado, né? O que é diferente de você perguntar que é, porque que é pode ser nada. O que é, você implicitamente induz a pessoa a ter que responder algo. E isso, se vocês fizerem um teste, né, com um grupo, com uma pesquisa e com a outra, vocês vão ver diferenças com relação a isso, né? Então, a pergunta foi justamente essa, porque justamente a gente queria ver isso, né? Se eles achavam que era alguma coisa ou se não, né? O que eles pensavam que era, que eles pensavam. E aí a gente tinha 10 participantes nesse curso. Então, essa daqui foi a divulgação do curso, a gente trabalhou em 3 momentos, foram 3 fins de semana, né, espaçados, né, no mínimo 15 dias de cada um, em que a gente trabalhou a questão da base da fenomenologia de corpo e corporeidade, como falar disso na educação, a fenomenologia, a corporeidade e o corpo na educação física e na educação, e depois a gente trabalhou com a questão de apresentação de materiais de apoio que eles construíram durante o curso. Então, o nosso intuito foi trazer para eles experiências relacionadas à corporeidade e à fenomenologia, que a gente sabia que naquele contexto era uma coisa, inclusive, que não se falava, então seria algo novo, né? Não foi nada no sentido de mostrar para eles como eles tinham que fazer, ou o jeito certo de fazer, não. Foi simplesmente apresentar a base epistemológica para os participantes. E a partir daí ver se eles teriam mudanças na maneira de interpretar corpo e corporeidade nas suas atuações. Então, a gente perguntou para eles antes do curso que era corpo e corporeidade, e aí depois das vivências a gente perguntou de novo. A gente fez meio que uma comparação, né, desse processo, e aí a gente trabalhou também com a questão da experienciação, que para a fenomenologia é fundamental, né? Quanto mais eu tenho vivências ou experiências relacionadas a um fenômeno que eu quero pesquisar, melhor eu consigo entendê-lo. Então, a gente tentou vincular todas essas questões para eles. Então, o que é que a gente fez, né? Aqui já está resultados do meu estudo mesmo. Então,
sempre do lado esquerdo de vocês vai ser a nuvem de palavras aqui, e do lado direito a análise de similitude. Então, é aquilo que eu falei, né? Que é corpo e corporeidade antes deles começarem qualquer tipo de vivência, porque foi assim, eles chegaram para participar do curso, eles já foram direcionados para um laboratório, meio que tratamento de choque, sem ver nada, sem entender nada, eles já tinham que responder, com base nas vivências e experiências que eles tiveram. Então, a gente conseguiu ver essa nuvem de palavras das respostas de todos os participantes, em que a gente consegue entender que corpo é uma coisa bem, né, mais enfatizada, mais forte, porque a gente consegue ver essa força, né, na maneira de grafar e na amplitude, e corporeidade está próximo, mas a gente vê que ela é ligeiramente mais leve, né, do que o corpo, no sentido, assim, de aparecer nas respostas. Corporeidade sempre aparecendo com as questões de sentido, de interação, e corpo muito relacionado com as questões de mundo, ação, movimento, né, terminação, porque é aquele corpo relacionado aos sistemas que a gente tem compondo o nosso corpo. E o que a análise de similitude vinha trazer? Justamente a força de ligação. A gente via nas respostas que os participantes tentavam vincular muito corpo e corporeidade, por isso, né, esse tronco aqui mais grosso e os outros mais finos, mas nas respostas a gente conseguia entender que é como se eles tentassem fazer da corporeidade o que a gente entendia, né, até alguns anos atrás, a dicotomia de corpo e alma. É como se a corporeidade fosse um complemento desse corpo a ser analisado. Então, é isso, né, que a gente conseguia visualizar, né, grandes sistemas, conceitos verdadeiros, né, que o fulano diz que corpo é isso, né, muita coisa relacionada à biodinâmica, que são áreas, né, relacionadas à área da saúde, formas definidas e verdades a serem ditas. E, em contrapartida, pouca questão relacionada à subjetividade, corporeidade, né, e ela como um complementar do discurso trazido e traduzido de corpo. E aí, o que a gente fez, né? Durante o curso, a gente pediu que eles organizassem propostas de aula baseadas em situações, problemas, que fizessem com que eles pensassem nesse corpo e nessa corporeidade do aluno que eles iriam oferecer a aula. E isso já depois, né, de 2 momentos de vivência no nosso curso. Depois da gente já ter trago uma base epistemológica, né, mais densa, para eles entenderem o que é fenomenologia, o que é corporeidade, né? E aí eles começarem a realmente sair daquela zona de conforto e ficarem incomodados com a maneira como a qual eles escolheram conduzir as suas formações, sejam iniciais ou continuadas. E aí, para essas construções, que eram os planejamentos de aula que eles tinham, a gente construía a unidade de significado. A gente já não usou só a questão da nuvem de palavras e da análise de similitude. E por que eu vou dizer para vocês que a gente não usava? Porque só o programa estatístico, ele não conseguia trazer a ideia e a essência do que aquelas pessoas queriam trazer para a aula. Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa tomar o cuidado quando a gente escolhe um programa estatístico, se a gente quer trazer a essência da subjetividade, né? Nada substitui o olhar do pesquisador. O programa ele pode ser o melhor possível, ele não vai conseguir trazer essa essência do que a subjetividade do participante está trazendo naquilo que ele vai escrever, que ele vai construir, ou que ele vai falar, né? Por isso que o diário de campo é muito importante quando a gente vai fazer tipos de pesquisa com humanos, né? Para relatar as impressões, para relatar as reações das pessoas, porque isso complementa a análise e a interpretação que você vai trazer para o seu estudo depois. Então, a gente criou as unidades de significado. E aí, muita gente confunde unidade de significado com alguns métodos de classificação. A unidade de significado não é uma mera classificação. Na verdade, ela parte muito do que é a essência do estudo, né? E a partir disso, ela consegue elencar questões que estão diretamente ligadas a essa essência do estudo, a esse problema que você está tentando responder, e principalmente questões que podem vir convergindo ou divergindo desse problema. Então, a gente conseguiu criar, para vocês terem uma ideia, em 4 planos de aula, a gente conseguiu criar todas essas unidades de significado, dentro do que eles construíram, escreveram e estruturaram para oferecer para outros corpos e corporeidades vivenciarem, né? E aí a gente tem que lembrar que a análise, a unidade de significado, ela mostra a recorrência, né? E a gente pode interpretar ela tanto horizontalmente, unidade de significado por unidade de significado,
quanto verticalmente, né? Por base ou no grupo ou no participante, quantas recorrências em cada unidade esse participante teve. E sempre em um estudo é bom você fazer essa interpretação horizontal e vertical, porque tem muita gente que vem e olha no quadro só horizontalmente, né? E aí às vezes bate o olho aqui no 4, no 3, foram os mais importantes, e não. Às vezes aquela que teve uma recorrência, ela é fundamental para você discutir a sua pesquisa. No nosso caso aqui, a gente vê que um dos grupos trouxeram a avaliação final como um critério fundamental no seu processo, né? Enquanto os outros trouxeram as questões das avaliações processuais. Por que esse ele é fundamental de descrever? Porque a gente ainda tem pessoas dizendo entender e trabalhar com corporeidade e que trabalham com resultados, com verdades e com questões que querem quantificar, que querem classificar os indivíduos. Então, percebem como a questão do olhar do pesquisador é fundamental para complementar meus dados? Se eu apresento só aqueles 2 gráficos, né, aquelas 2 figuras, talvez eu não teria tantas informações complementares para poder trazer dos planos de trabalho, tá? Aqui, só para vocês verem, né, que a gente pode analisar de diferentes maneiras. E aí aqui é a nuvem de palavras daquelas unidades de significado que eu mostrei, não das unidades, dos planos, porque aí a gente pegou todos os planos, transformou naquele arquivo que eu mostrei para vocês, né, identificado pelos 4 caracteres, espaço, caractere, e aí a gente jogou no programa, e o programa me deu essa nuvem de palavras, que não necessariamente representa o que as unidades de significado foram criadas, porque aqui a gente vê muito uma questão do professor como centro do processo, e sempre a educação física como permeando tudo o que os professores tinham que fazer. Só que isso também diz muito, quando a gente vê que o professor como centro do processo é uma das coisas que a gente, inclusive, discutia muito com eles no curso de formação, que não deve ser o professor, ele deve ser o mediador, o centro do processo deve ser o aluno. Então, na maneira como um professor constrói o seu plano, a gente consegue ver, às vezes, a tendência que o plano, às vezes, é feito para o professor e não para o aluno. Então, percebem como eu tenho que entender o que o resultado de um software traz e como isso vai contribuir para eu poder explicar melhor o meu estudo? A gente vê que corpo e corporeidade aparece muito longe aqui, né, como importância nas construções, e essa é a análise de similitude que eles tentam trabalhar. Que é o quê? O professor continuando sendo o centro do processo, né? Mas aí as dimensões que tudo isso daqui vai trazer, né? Que foram todas as dimensões das construções que eles fizeram, né? Movimento, partes de corpo a serem trabalhadas, movimentos específicos ou conteúdos que eles trabalharam, o aluno distante do professor, que a gente consegue visualizar aqui, muito como executor de movimentos a serem feitos. Tudo isso eu consigo ler numa análise de similitude. Mas se eu simplesmente não entendo como essa análise ela pode ser feita, se eu não tenho a leitura prévia, inclusive dos planos, eu não consigo ter toda essa interpretação. Então, para a gente ver, assim, o quanto o pesquisador precisa estar ciente, né, da pesquisa que ele está fazendo para poder utilizar esse software. Aqui já são os resultados de como eles disseram que foi participar do curso, né? Então, a gente vê aqui que o curso foi o centro, né, da maioria das respostas, como fundamental na formação deles, e aí, muita questão relacionada ao que a gente trouxe de novo para eles, que eram a questão das experiências, da reflexão, ou seja, aspectos de subjetividade que não eram trabalhados como válidos dentro do meio de formação ou acadêmico. A própria fenomenologia, a educação, o pensar, o perceber, que a gente não conseguia ver nas primeiras respostas que eles trouxeram. A mesma coisa nas análises de similitude, né? E aí é que a gente consegue ver a relação dos próprios termos nas respostas dos participantes. E que é corpo e corporeidade depois. Então, se a gente lembrar da primeira forma que eu trouxe para vocês verem, o corpo e a corporeidade, eles estavam mais diferentes de tamanho. Depois do curso, a gente consegue perceber mais uma assimilação, né, de corpo e corporeidade como se fosse uma coisa, e eles já entendendo que corpo não é separado, e que quando a gente entende corpo enquanto corporeidade, a gente consegue dar uma amplitude muito maior para as questões humanas, principalmente dentro do meio educacional.
e, de novo, os aspectos subjetivos aparecendo nas respostas dos participantes, coisa que não aconteceu no início do curso. A análise de similitude do mesmo, né? A gente vê aqui a força do corpo e corporeidade, mas os dois trabalhando numa proporção muito mais próxima, inclusive, do que da primeira pergunta, e as questões de sentimento, de percepção, de elemento, de manifestação aparecendo em todas as respostas. E aí, a gente colocou também, né, a unidade de significado, construindo essa fala, né, dos participantes, porque como a gente estava ali com eles, vendo eles falando, aquilo para a gente foi fundamental, porque a gente conseguiu ver as reações, os sentimentos que eles traziam, as emoções que eles conseguiram trazer, né, a partir das vivências que eles tiveram. Então, a gente conseguiu construir todas essas unidades de significado relacionadas à vivência em um processo de experiência dentro da fenomenologia e da corporeidade. Aqui a gente fez também uma análise de algumas produções finais, só que ela não entrou na triangulação, porque nem todos os participantes entregaram, então só para vocês terem uma ideia que isso daqui eles construíram textos, né, que poderia ser desde um poema, desde um relato de experiência até um artigo, e quem entregou de diferentes maneiras. Mas para vocês verem, né, como o corpo aparece aqui como foco das construções, diferente dos planos de atividades, a corporeidade e os aspectos relacionados à fenomenologia permeando esse corpo. A análise de similitude, muito mais cheia de palavras. Por quê? Porque quanto mais itens tiver nas descrições que vocês colocarem, mais ela fica cheia. E existe, inclusive, uma maneira de vocês retirarem advérbios, figuras de linguagem, né? Vícios de linguagem das descrições para limpar um pouco. A gente não tirou nada justamente para poder mostrar essa confusão, inclusive mental, que foi proporcionada pela experiência que eles vivenciaram. Então, foi proposital. Algumas figuras ficarem mais limpas e outras ficarem mais cheias mesmo, inclusive para a gente mostrar esse movimento dos indivíduos participantes. Aqui as unidades de significado desses trabalhos. E aqui, no final, eu mostrava sempre a triangulação, que é justamente mostrar esse fenômeno visto de diferentes maneiras, né? Então, aqui é como se fosse que é corpo antes, que é corpo depois, e as unidades de significado na construção desse corpo, né, prévio, né, baseado em verdades, e depois que é esse corpo já com experiências relacionadas à participação em algo que eles não conheciam. Então, por que eu trouxe tudo isso daqui? Justamente para a gente entender um pouquinho da importância da gente poder entender para que um software ele precisa ser necessário numa pesquisa qualitativa, né? E aí, tem algumas questões que a gente acha fundamental quando a gente pensa em fenomenologia de trazer, que é mostrar alguns conceitos relacionados a essa questão da formação, né? Então, primeira coisa, né? Cada ser humano constrói o edifício de sua formação. Para isso, utiliza-se de prazer, de suor, de sacrifício, de disciplina e de renúncia, de obrigações, de normas, de valores morais. Entre outros, a formação humana deve ter como alvos ver o homem em cada homem, bem como imprimir o selo de humanidade em cada indivíduo para capacitá-lo a ser uma pessoa. Essas ações colaboram para a vivência consciente tanto de valores individuais, como os que são significativos para a comunidade. Aqui a gente tem os participantes do curso, né, sejam os ministrantes como os participantes, e aí eu volto de novo na nossa nuvem de palavras lá do começo, das nossas respostas. Depois que eu peguei todas as respostas que vocês me enviaram até hoje no fim da tarde, eu consegui construir essa nuvem de palavras. Se vocês se lembrarem, aquela primeira que eu mostrei, ela não deixou de existir, tem aqui o ser, o de e o para. Só que quando a gente tem mais respostas e mais complementos de interpretação, a gente consegue formar uma nuvem diferente. Então, a gente consegue entender que tem mais uma questão de compreensão, de complexo, de importante, de fenômeno, de poder, né? Então, a gente consegue entender melhor para aquela pergunta que foi feita a resposta que foi construída para ser apresentada como figura, né? Então, a gente consegue entender que a pesquisa qualitativa, ela é importante por quê, né? Porque ela traz o quê? A compreensão ou a complexidade do fenômeno que pode ser analisado,
E aí, para a gente poder aprofundar melhor, nada substitui, de novo, a leitura minuciosa de cada uma das respostas que foram dadas. Aqui foi a análise de similitude da mesma nuvem de palavras, para vocês terem uma ideia. O que ficou forte nas respostas de vocês foi que a pesquisa qualitativa ela é importante para compreender o fenômeno. E isso é legal, porque já mostra o entendimento de vocês com relação à questão da fenomenologia para esse tipo de pesquisa, né? Que é compreensão. A gente vê aqui o complexo também sendo trazido com mais força, né, do que outros termos, e a questão da importância desse tipo de pesquisa. O dado aqui, por que ele ficou separado e ele não tem ligação? Porque a análise de similitude, ela é feita como se fosse um vértice. E aí o programa, ele utiliza 3 vertentes diferentes para poder relacionar os termos utilizados. É como se ele fizesse uma triangulação, igual eu fiz na minha pesquisa, só que ele faz a triangulação entre os termos utilizados. E aí, quando ele não consegue fazer essa ligação, ele apresenta só como uma questão isolada. Então, por isso que o dado aqui, que foi utilizado em muitas respostas, né, como dado científico, aparece, mas aparece isolado, sem a ligação com a árvore matriz, tá? E aí, para poder mostrar para vocês o porquê que a gente precisa sempre complementar com a visão do pesquisador, eu fiz muito rapidamente uma tabela, né, uma matriz nomotética da unidade de significado das respostas que vocês deram. E percebam o quanto que o meu olhar, ele acaba me dando mais informações do que vocês tentaram dizer nas respostas de vocês, né? Porque eu tive o cuidado de ler, de entender a essência do que vocês estavam trazendo para complementar os desenhos das figuras, né? Então, o que eu consegui entender? Que vocês disseram que a pesquisa qualitativa é importante porque entende melhor um estudo ou uma pesquisa. Ou então, porque ela detalha mais os resultados que são apresentados. Porque ela é capaz de compreender as subjetividades. Porque ela explora melhor as informações. Porque ela complementa o quantitativo do estudo de pesquisa. E aí, aqui é legal que a gente também vê uma ideia da questão do complementar, né? De trazer mais para o que é quantitativo. Então, lembra que a gente falou do objetivo e do subjetivo? É a gente não anular o outro, mas não também colocá-lo num pedestal de que ele é fundamental e que o outro é só complemento. Ampliar mais o fenômeno a ser pesquisado, vivenciar melhor a praxis, né? Que foi uma questão que muitos trouxeram da importância das pesquisas se voltarem para a sociedade. É uma maneira de interpretar os dados, compreender o fenômeno, traduzir o que o quantitativo não consegue traduzir, ampliar a construção de conhecimentos, e é uma visão detalhada sem dados claros. Ou seja, numa mesma matriz, a gente consegue ver unidades de significados que, inclusive, podem se contrapor, né? Porque quando a gente vê que a maioria coloca que é uma maneira de explorar melhor, compreender melhor e ampliar o fenômeno, e aí vem uma opinião que é uma visão detalhada, mas sem dados claros, é porque é uma coisa assim, eu acredito, mas eu ainda não posso dizer que pode ser algo a ser batido martelo, como a gente começou a falar na minha fala, né? Então, essa seria uma matriz nomotética de unidade de significado com com as mesmas informações que o programa utilizou, né? E aí, eu fecho, e aí eu quero conversar um pouquinho com vocês, o que vocês acharam de tudo que eu falei, né? Com uma fala do professor Wagner, em que acho que ela resume muito tudo que a gente faz dentro da fenomenologia, mas eu acho que esse entendimento também de enquanto pesquisador e utilizador de programas, né, que fazem análises das questões humanas, ele se baseia muito na questão que Merleau-Ponty também traz, né? Então, o que ele vem dizer? Estamos acostumados a procurar verdades a partir do ato de pensar e analisar. No entanto, é oportuno lembrar que perceber, como propõe Merleau-Ponty, busca mais presenças que verdades. Então, eu acho que é a gente pensar um pouco nisso, né? Que a gente pode usar as outras coisas que facilitem, mas nunca deixem de lado a visão do pesquisador. Nunca deixem de lado o que o humano é capaz de fazer para complementação e ampliação dos resultados que vocês possam trazer para as pesquisas de vocês. Né? Muito obrigada pelo convite, tá? Vocês podem mandar mensagem por esse e-mail, né? Quando eu puder responder, eu respondo sempre que possível e fico à disposição de vocês para poder conversar um pouquinho sobre o que a gente falou aqui.
Vikelly, muito obrigada pela sua fala, pelos seus apontamentos, as reflexões trazidas. Agradeço a você imensamente, a todos que também estiveram aqui conosco, participando e na forma de ouvintes, né? Espero que o que você trouxe possa ter contribuído. E eu gostaria de abrir para todos que de repente quiserem falar, perguntar à professora Vikelly, tirar mais algumas dúvidas, buscar alguns esclarecimentos sobre o que ela trouxe. Esse é o momento, antes da gente encerrar. Eu tenho algumas perguntas, eu posso iniciar, mas gostaria de ouvir os demais que estão aqui conosco, participando desse diálogo. E é exatamente isso. Eu acho que quando você... eu lembro que eu trouxe para você aqui a resposta àquela pergunta que você fez, onde, para mim, naquela banca que eu participei, um dos membros da banca disse: precisa validar o que o discurso desses entrevistados, né? Então, o que você traz para mim esclarece muito bem quando eu passar por isso de novo, de repente. Exatamente porque me fez entender que, ainda assim, nós, como pesquisadores, a nossa visão tem muita importância quando a gente está fazendo a leitura ali das respostas dos entrevistados, da nossa pesquisa, e a nossa interpretação, claro que baseada na teoria, na episteme, que a gente se propõe a pesquisar, correto? Então, nós aqui, do GEP Corpoma, somos pesquisadores da fenomenologia e da corporeidade. Usamos um pouquinho também da motricidade humana, já usamos algumas pesquisas em que a gente fez uso do Edgar Morin na questão da complexidade, mas quando a gente se propõe a pesquisar, a gente usa a nossa base epistemológica. A gente tem aqui outros pesquisadores na reunião conosco que se utilizam de outras teorias. Na UFOP, a gente tem muito forte o materialismo histórico dialético, na UFOP é muito forte essa parte mais do marxismo, por exemplo, né? Mas eu acredito que deve ter ajudado aqui todos vocês a pensarem as suas pesquisas. E eu acho que, fechando aqui a minha fala, exatamente isso. Nós, como pesquisadores, nós podemos fazer uso de softwares, porque podem contribuir e ajudar muito a nossa pesquisa, mas ainda assim, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, a gente ainda tem uma fala muito importante quando a gente vai ler, sentar, se aprofundar no discurso das pessoas que a gente entrevistou nas nossas pesquisas. Então, fecho a minha fala aqui, tendo esse esclarecimento, assim, realmente muito, muito importante, até para mim mesmo. Eu não sei para os demais, mas para mim foi muito importante. Quando eu passar por isso de novo, eu já vou saber responder. Mas é uma coisa tão interessante, sabe, Fran? Porque, infelizmente, é aquela situação, né? Às vezes a gente vai para uma banca, principalmente em qualificação. Tem muitos professores já que estão nas nossas bancas e em que, às vezes, eles se recusam a entender outros métodos que não são aqueles que eles acham que têm que ser os validados. E aí a falta de entendimento faz com que eles tragam para a gente que a gente tem que utilizar aquilo ali. Mas por quê? Porque também facilita o próprio entendimento do avaliador depois para o seu trabalho. Como eu falei para vocês, em nenhum momento, nem na minha qualificação e nem na minha defesa, eu fui questionada sobre os métodos que eu utilizei. Porque como eu detalhei muito bem o que eu fiz e como eu comprovei que e quando a gente fala visão do pesquisador, é importante que todo mundo entenda que não é a intervenção do pesquisador nos resultados, mas é o olhar humano a respeito das subjetividades que têm que ser trazidas para os resultados, né? Porque aí, às vezes, as pessoas também vão interpretar essa fala como assim, mas é porque então o seu olhar você vai interferir nos resultados? Não, de maneira nenhuma, mas eu não vou deixar a minha subjetividade de lado ao entender que aquela resposta, ela também vem carregada, principalmente se eu estou fazendo uma entrevista, de um sentimento que faz a pessoa travar, que faz a pessoa se emocionar, que faz a pessoa trazer outras vivências que não aquela só de me responder algo que talvez eu queira ouvir. E isso precisa ser trazido para a pesquisa. E é tão interessante porque eu falo que a minha banca tinha uma médica, que é mais técnica do que um médico, né? Se a gente for parar para ver, né, que se preocupa com a questão dos métodos, né? Tinha 2 filósofos que se preocupam muito com essas questões do aprofundamento, né, da base epistêmica, e tinham
e tinha um professor de educação física, 2 professores de educação física, no caso. Então, assim, eu tinha para um monte de lado para eles me puxarem, seja no método, seja na forma de análise, e nenhum deles pegou em nada disso. Por quê? Porque eu bati firme naquilo ali, eu disse que eu iria utilizar e eu comprovei como eu iria fazer aquilo ali. Então, o método, na verdade, ele precisa ser muito bem estudado para ser utilizado. A partir do momento que você estuda, eu costumo falar isso para os meus orientandos, né? Que quando o filho é da gente, pode vir a pergunta que for que a gente sabe responder. E quem é mãe aqui sabe o que eu estou querendo dizer. E é verdade, quando é você que está fazendo o seu estudo e você se aprofunda naquilo ali que você tem a pretensão de fazer, pode vir a pergunta que for que você é capaz de responder por diferentes maneiras como você fez aquilo ali. E aí, a gente tem que parar um pouco de ceder a essa pressão de usar métodos que às vezes não se enquadram com o tipo de pesquisa que a gente faz. E o que a gente às vezes vê em algumas pesquisas fenomenológicas é justamente isso. A gente se apoiando em outras bases que não tem nada a ver, mas para validar um estudo. E aí fica parecendo que é um método utilizado numa pesquisa diferente. Porque a essência, que é a questão muitas vezes do humano, não é apresentada. E aí é o que, às vezes, na defesa, a sua banca vai te cobrar a falta, né? Faltou isso, eu senti mais falta disso, né? Então, assim, eu acho que o que eu mais preciso tentar destacar é isso para vocês, né? Não se apeguem só na questão da validação de métodos, porque as pesquisas qualitativas também têm métodos valorados. Tanto que a gente vê muita gente que é da área da medicina utilizando métodos das bases sociais para fazer pesquisas deles. Enquanto a gente que deveria estar reforçando esses métodos, a gente muitas vezes vai buscar nas ciências da saúde métodos que são aplicados lá em outros processos que não tem nada a ver os quais a gente faz para validar as nossas pesquisas. Então, a gente precisa parar um pouco com esse movimento, porque eles, muitas vezes, valorizam muito mais o que a gente faz do que a gente. E isso é uma coisa que a gente sempre bateu, né, no doutorado, nós que éramos do No Corpo, a gente tinha 6 pesquisadores que estavam lá na nossa sala de pós-graduação. E a gente batia muito de frente com essa questão, né, que todos os pesquisadores da área qualitativa, das ciências sociais, das ciências humanas, precisam valorizar mais os métodos dessas bases e dessas áreas de conhecimento. Ao invés de ficar buscando em outras áreas que não desenvolveram aqueles métodos voltados para as perguntas que as ciências humanas e sociais querem responder para validarem as suas pesquisas. Então, assim, se é uma coisa que eu não me arrependo nunca, junto com o professor Wagner, de ter feito, que é bater de frente e brigar pelo aquilo que a gente acreditava que fosse realmente traduzir o que a gente queria trazer, foi com relação à escolha do método, e não se ceder para essa questão do estatístico. Hora nenhuma eles me perguntaram, eu tinha 10 participantes no meu estudo, eles questionaram o N do meu estudo, porque eu falo que, assim, hoje, se a gente quiser mostrar os resultados, a gente tem pesquisa para fazer 15 estudos diferentes, se a gente for parar para ver, de tão rigoroso que é o estudo descritivo da pesquisa fenomenológica, porque a gente não trabalha com análise, né? Quem trabalha com a questão da estatística trabalha com análise, a gente trabalha com descrição. E a descrição, quando ela é bem feita, ela tem inúmeros mais resultados do que uma análise que às vezes vai pegar 1, 2, 3 dados ali para poder correlacionar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, que na pesquisa qualitativa eu tenho que dar seriedade para o método que eu utilizo. Quando eu faço unidade de significado, eu tenho um processo que ele se baseia em 3 fases diferentes. Então, eu preciso pegar os estudos que mostram quais são esses processos e seguir eles para construir as minhas unidades. Não é bater o olho e achar que eu só estou classificando, que eu estou colocando o que é mais e o que é menos. Não, não é nada disso. É passar pelos processos de desenvolvimento dos métodos que eu utilizo. Mais alguém gostaria de falar, perguntar? Boa noite. Eu só gostaria de parabenizar a professora, né? Foi muito esclarecedor. Eu ainda não tinha lido sobre o método, né? Sobre o IRAMTEC. Então, assim, eu saio daqui com bastante informação, né? E quando eu for ler sobre ele, com certeza o entendimento vai ser bem melhor
né, depois da exposição. Obrigada, parabéns, professor. Obrigada, eu que agradeço, viu? E assim, de novo, vou só reforçar o porquê que eu não trouxe questão de passo a passo do método, porque, igual eu falei, tem tanto tutorial que seria redundante eu ficar falando para vocês aqui, eu não conseguiria falar no tempo que a gente tem tudo que vocês precisariam fazer para usar o software. Então, assim, se vocês colocarem lá Iramutec na internet, vocês vão ver a quantidade de tutoriais prontos que já existem, desde muito antigos até mais atuais, de menos de um ano, que mostram detalhadamente como que vocês fazem para usar. Mas é aquilo que eu falei para vocês, depois que você baixou e entendeu como que funciona a maneira como você quer apresentar os dados, é um arquivo só que você sempre vai usar, né? Ele sempre vai abrir, você vai clicar lá na maneira como vai apresentar, e aí o que você precisa entender é isso, o que eu vou fazer com essa apresentação, porque como eu mostrei a nuvem de palavras, dependendo da maneira como ele vai te apresentar, se você não tem certeza do como ele vai te auxiliar na apresentação da sua pesquisa, ele vai ser inútil. Então, eu acho que esse é o outro ponto que vocês também têm que se esclarecer, né? Até que ponto realmente ele consegue traduzir de uma maneira mais clara aquilo que eu quero apresentar da minha pesquisa, tá bom? É isso, pessoal. Se ninguém mais quiser falar alguma coisa, nós caminharemos para a parte final, que é fazer uma foto com você, que está participando, quem puder abrir a câmera. Claro que se você quiser abrir, né? Não é necessário, mas se você desejar abrir sua câmera para a gente fazer uma foto da sua participação conosco, a gente agradece. E nossos grupos, mais uma vez, o nosso grupo GEP Corpama se reúne quinzenalmente às terças-feiras, nesse horário que a gente colocou de convite, que é de 19h30 às 21h30. Então, nós temos reunião hoje, então a próxima reunião é daqui a 15 dias, né? E aí a gente discute textos acerca da corporeidade, da fenomenologia. Se você tiver interesse, está conosco, todos aqui são nossos convidados. Então, vamos fazer uma foto. Quem vai tirar essa foto para a gente é a Tássia. Você abre aquele sorriso, você que está conosco. Diga X, que vai para as nossas redes sociais. A gente está ali no Instagram, JEPCorpama, @JEPCorpama no Instagram. Lá a gente também tem algumas coisinhas lá, algumas fotos e algumas coisas que o grupo está produzindo. No mais é isso, então, pessoal. Só rapidinho, Fran, eu recomendo também vocês darem uma olhada em algumas produções que a gente tem e que são bem referências, assim, nesses processos, quem está começando nos aspectos da corporeidade, né? A gente tem um artigo que a gente gosta muito, eu, o Wagner e a professora Vilma Leni, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é do corpo à corporeidade, uma possibilidade educativa. É um artigo que a gente gosta muito e que ele traz muito essa questão dos conceitos relacionados a essa diferença social que a gente precisa ter no aspecto de entender a corporeidade como uma possibilidade de lidar com o outro, tá? E, assim, o nosso grupo tem feito diversas pesquisas que estão ampliando, né? A Nath vai fazer a defesa do doutorado dela, para vocês terem uma ideia, sobre corporeidade nas telas, que é um tipo de análise que, na verdade, interpretação, né? Que a gente tem muito pouco, que é verificar como que acontece essa corporeidade na educação à distância, que é o que a gente vivencia muito, né? Nos grupos de estudo, nas aulas online que a gente teve que ter aí, que depois acabou se consolidando muito no meio acadêmico até. Então, assim, são ampliações que a gente vai tentando dar no sentido de mostrar que a corporeidade ela está presente em tudo. Não é só para quem é formado em educação física, não é só para quem está no meio da educação, né? Mas ela está presente em todo tipo de relação que a gente tem. Por isso que a gente sempre reforça, né? Que é a relação do eu comigo, o eu com o outro e eu com o mundo. Se eu deixo de estabelecer qualquer uma dessas relações, eu estou negando, inclusive, minha corporeidade. Então, a gente precisa se atentar a essas questões. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Espero vocês lá para o segundo semestre também, para poder participar conosco em algumas reuniões do No Corpo. Em breve a gente vai divulgar aí o cronograma e a gente fica sempre à disposição e de portas abertas para todo mundo,
Tá bom? Muito obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, obrigada, professora Vikelly, um abraço. Se a Alicia puder continuar conosco aqui, a Alicia Catrina, os demais, muito obrigado. Boa noite, bom descanso, professora Vikelly. Boa noite, viu? Até logo. Boa noite, gente. Obrigada, Vikelly. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada a todos presentes.